Olá, meus amores lindos. Vamos começar a nossa aula de história falando sobre nosso estado de Goiás. Melhor, dando continuidade sobre nossa história de Goiás, porque eu falei rapidinho sobre a história de Goiás no vídeo anterior. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho no início do povoamento de Goiás, tá? Primeiro, nós vamos já começar nossa aula vendo esse monumento. Esse monumento representa as três raças da formação do nosso povo do estado de Goiás: branco, negro e indígena. Esse monumento está na cidade de Goiás, na Praça Cívica Doutor Pedro Lodovico Teixeira. E ela é uma atração histórica, tá? Então vamos continuar falando sobre nosso estado de Goiás. As, ban... as primeiras bandeiras de Goiás. Bandeira, aquele que levanta, fica balançando? Essa bandeira que nós estamos falando são expedições especializadas em desbravamento de novos territórios. Mas não existe somente um tipo de bandeira naquele período. Existe bandeira caça ao índio, caça ao tesouro e caça ao negro. Que os negros nesse período, infelizmente, eles eram utilizados como escravos. Lembra que nós estudamos nós estudamos em geografia e história, falando sobre os negros que vieram como escravo, trazido como escravo para o Brasil? Então, eles vão entrar aí e vão vir para Goiás trabalhar como escravo, e os indígenas também. Vamos só acompanhar comigo na leitura? A primeira bandeira, partindo de São Paulo, possivelmente chegou até os sertões de Goiás, no oeste de Tocantins. Foi de Antônio Macedo e Domingos, no ano de 1590 a 1593. Mas, só que dentro da história, eles não fixaram moradia. Então, vai começar a contar que Goiás foi povoado no ano de 1690 a 1718. Por quê? Porque Bartolomeu Bueno da Silva foi considerado o primeiro que teve a intenção de morar e encontrou ouro em Goiás. Nesse mapa, lembra que eu mostrei no vídeo anterior o estado de Goiás atual? Esse mapa é a primeira divisão do estado de Goiás. E ela era junto com quem? Com Tocantins. Tá vendo que o estado de Goiás era grande? Então, para facilitar a administração, foi dividido também Goiás. E ficou Tocantins e Goiás. Bartolomeu Bueno da Silva Oianguera, explorador brasileiro no século XVII, expirando explorar o sertão goiano, organizou uma bandeira e partiu do ano de 1682. Sendo acompanhado pelo seu filho, que na época tinha 12 anos. Descobriu muitas minas de ouro naquela região. Graças a seus esforços, foram recompensados no seu empreendimento. Ou seja, tem um lado negativo, também tem um lado positivo. Por quê? Porque a partir do momento que Bartolomeu desbrava o estado de Goiás, vai começar a ter bom povoamento e vai começar a crescer a cidade. Lado negativo, exploração de índios e negros que foram trazidos como escravos. Porque muitas das vezes coloca Bartolomeu como um herói, porque tem uma estátua falando, porque desenvolveu, porque cresceu, mas também eu não posso, como professora, deixar de lado também falar do lado negativo, que é a exploração de seres humanos, ok? Vamos lá. O que diz a lenda? Conta-se que Bartolomeu chegou para poder manipular e enganar os indígenas, porque os indígenas não deixaram eles entrar de boa fé, não. Apesar que eles tinham armas também, e com isso eles exploraram, né, maltratavam, escravizaram, né, e matavam também alguns indígenas. Mas eles precisavam saber onde tinha ouro. E quem sabia? Quem estava na terra aqui? Os indígenas. Com isso, ele pegou uma vasilha e colocou, ateou álcool. Ele falou assim: isso aqui é água. Se vocês não mostrar para mim onde está o ouro, eu vou tacar água nos rios. Eles ficaram preocupados, porque eles não conheciam o álcool. E álcool e água, acontece isso, né? E eles pegou e mostrou, além de permitir a entrada dos índios, eles mostrou aonde estavam localizadas as minas. E isso facilitou. Mas também tem outra versão.
né, que conta que os bandeirantes utilizou o recipiente, o chifre, tá vendo aí do lado, e com a água encheu de pólvora e colocou na superfície do rio, ateando fogo à pólvora. E deu aos índios a impressão de que a água jorrava fonte de fogo, enganando também, né, fazendo um ilusionismo. Por quê? Porque os indígenas não conheciam. Nesse ponto, eles eram ignorantes nesse assunto, algo que eles não conheciam. Lembrando que a palavra ignorante significa não conhecer o assunto ou alguma coisa, ou seja, eles eram leigos nesse sentido. 40 anos depois, Bartolomeu, filho, volta. O pai dele morreu, não se sabe a causa, não foi divulgado, ele morre, tá? Então, 40 anos depois, ele volta. Durante 3 anos, essa nova expedição sob o comando do seu Fianguera andou pelos sertões à procura de antigos sítios descobertos. Não encontraram, mas chegaram a fundar núcleos chamado Barra, que em 1727 foi transferido para as margens do Rio Vermelho, com o nome Santana, mais tarde tornando Vila Bueno, que hoje é a cidade de Goiás, que eu mostrei no vídeo anterior para vocês. Bartolomeu Bueno Filho foi o último dos grandes bandeirantes que desvendou os caminhos para os sertões brasileiros. Só que Goiás está no centro-oeste do Brasil. Lembra que eu mostrei para vocês? Vamos lá no livro de vocês, na apostila, na aula 6. Goiás está no centro do nosso país, certo? No ano de 1750 a 1720 foi o ápice de ouro, que tinha muito ouro no país. Só que como o ouro foi acabando, com isso a cidade, o estado ficou em subsistência, quer dizer o que? Eles viviam somente para a sobrevivência, porque o ouro tinha acabado. O Brasil vai se tornar independente. Porém, quando o Brasil se torna independente, não muda a situação do estado de Goiás. Por quê? Porque devido a não ter tecnologia, a estar muito distante do litoral, estar muito distante de São Paulo, das outras cidades que estão desenvolvendo, ele acaba sendo esquecido. E quem é que vai comandar o nosso estado? São as oligarquias, tá vendo aqui no texto aqui, ó, oligarquias, que é a primeira república, que é outro conteúdo que eu estou explicando para vocês. Mas só vou dar uma palhinha. Oligarquia é governo para poucos. Eram famílias, grandes fazendeiros, que administravam e cuidavam do Estado. Ou seja, o restante da população ela se tornou esquecida e sim explorada. Além das pessoas pobres, negros e indígenas foram explorados e comandados pela essa pequena oligarquia. Famílias grandes que brigavam dentro, brigavam não de lutas, tipo assim, mas para se manter no poder. Como os caiados e outras famílias que tinham naquela época que se queria se manter no poder. Então, o que acontece? Eles se aliavam, eles brigavam entre si, não brigavam, eles lutavam para manter no poder, para poder comandar, participar da política. Mas somente essas famílias grandes, os Bulhões, Ferrares, Caiados, eles eram uma oligarquia que estavam comandando. E o restante da população ficou esquecida, sendo comandada e liderada por essas famílias oligarcas naquele período, tá? Agora vocês irão realizar as atividades. Qualquer dúvida me chama no PV. Um beijão, meus amores, e fique com Deus.